homens, instrumentos de Deus para restaurar ou para trazer restauração. Neemias, capítulo 13, versículo 23, acompanhe comigo. Eu estou lendo na NVT, tá bom? Vamos lá? Diz assim: nessa mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua dos judeus, ou a língua de Judá. 25. Por isso, confrontei esses homens e invoquei maldição sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Aí ele pergunta aqui na sequência, eu não vou entrar nessa, mas assim, não foi esse o motivo pelo qual o sábio Salomão, rei Salomão, caiu? O envolvimento com mulheres de outros que cultuavam outros deuses, que tinham outras culturas, não foi por causa da mistura das culturas que fez com que Salomão, o sábio homem de Deus, caísse? Ele pergunta. É interessante, eu gosto dessas, eu sempre respondo as perguntas, né, que ficam em aberto. O versículo 23, de novo, ele começa dizendo, nessa mesma época, que época? A época da construção dos muros que estavam no chão. Confere? Então, nessa época, perceba, Neemias responsável pela reconstrução. Diga assim, homens de Deus são responsáveis por reconstruir tudo que está caído na sua família. E isso só acontece, Diego, através da restauração dos princípios. Escutaram, jovens? Somente os princípios podem restaurar valores que estão quebrados nos seus corações. Somente o retorno a princípios, Ivan, pode te dar uma base forte para que o que você está investindo fosse inteligência, obediência e disposição, valha a pena. Então perceba, no tempo da reconstrução, Neemias, ele passou os olhos e disse, espera aí, eu vejo alguma coisa errada. Mas aí também, Jorge, ele não só passou os olhos, mas o que estava no coração dele, o ensino, o princípio, Guilherme, a vida de Deus, ele disse, eu não só estou vendo errado, mas eu estou escutando uma linguagem equivocada, Sérgio. Ele falou, tem um som estranho na minha comunidade, tem um som estranho no meu arraial, tem uma linguagem confusa, misturada, suja, que desonra o que o meu Deus disse que era para ser feito. Eu gostando, entendendo ou não, ele disse que é daquele jeito, eu ensino desse jeito, mas eu estou ouvindo na minha casa, na minha comunidade, uma linguagem misturada. Eu estou ouvindo, ao invés do Deus de Israel na boca dos meus filhos, eu estou escutando o som de Asdod aqui dentro. Eu estou escutando aquilo que se ensina lá no reino de Amon. Eu estou escutando o som de quem adora deuses estranhos. E aí, a gente percebe que Neemias, que é um cara bom e manso, ele faz um negócio extremo. Ele disse não só que amaldiçoou, bateu, mas ele arrancou o cabelo. Ele disse, tu vai ficar careca de ruim. Não vai cair seu cabelo normal como o nosso, né, irmão? Né, Jurinha? Né, Leozinho? Não foi natural como o nosso. O cara foi lá e arrancou na mão para dizer assim, cara, esse é o meu nível de indignação. Você e eu precisamos nos tornar quem não somos naturalmente para defender o princípio. Porque essa é a origem das dores. Porque essa é a origem dos problemas que se desencadeiam na nossa vida. Do homem da casa, do homem de Deus, do homem que é um restaurador. Perceba comigo. Então, o contexto era, Jerusalém estava arrasada, os muros estavam caídos, tá? As portas estavam queimadas, ou seja, não tinha acesso estabelecido. Claro que eu estou falando disso, a gente já está cá na frente no 13, mas a real foi essa, né? Ele já estava aí no processo de reconstrução, mas o fato generalizado era Jerusalém estava arrasada, os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas, não tinha acesso direto, garantido, não havia segurança, um lugar sem muro é um lugar que todo mundo entra e sai e faz o que quer. Amém? Você entende que a igreja é um lugar que tem muro?
Você entende que sua casa é um lugar que tem muro? Quando você quer que entre, hoje você diz assim, Alexa, abre o portão. A sua casa precisa ter muro. A igreja tem muro. Não é de qualquer jeito. Por quê? Porque muro, nesse contexto, é segurança. Não pode ser de qualquer jeito. Então, não havia naquela época parâmetro, não tinha limite. Muro também significa limites. Ah, isso aqui está de qualquer jeito. Você entra aqui e fala o que quer, do jeito que quer, não importa se é do Deus de Israel, se é de Asdod, se é de Amon, eu não me importo com isso, você pode misturar o que você quiser. Não, senhor, na sua casa, não. E deixa eu te falar, de onde começa isso? No seu coração, não. Porque se não tiver no seu coração, não estará na sua casa. E não estará na igreja. E não estará nos seus relacionamentos. Não estará na sua empresa. Não estará nos seus negócios. Não estará naquilo que é importante para você. Não estará nos seus relacionamentos. Porque, honestamente, um homem de Deus não estabelece conexões com quem fala a linguagem de Asdod, com quem fala a língua de Amon. Um jovem de Deus promissor, que quer ter um bom casamento, que quer suprir sua casa, que quer cumprir o seu chamado em Deus, ele não fala a linguagem de Asdod, ele não fala a linguagem de Amon, ele fala a linguagem do Deus de Israel. Ele tem princípios. Diga comigo, tem princípio. Amém? Aleluia? Confere comigo isso. Porque você é um restaurador de Deus. Aonde você chega com essa consciência, você é um restaurador. Ontem Jura estava me falando. Agora, quando eu chego no meio dos meus amigos, eu sou uma pessoa diferente. E eu sofro algumas brincadeirinhas desagradáveis. Mas aquilo não entra no meu coração. Porque agora eu sou diferente. Asdod pode falar o que ele quiser. A voz imperativa em mim que me equilibra é a voz do Deus de Israel. Não preciso brigar. Eu não preciso bater boca. Não precisa. Sabe por quê? Porque quem bate boca muda de opinião muito rápido. Mas quem tem uma convicção morre por ela, ó, calado. Tem assuntos sobre os quais as pessoas querem debater comigo que eu só rio assim. E porque eu morro por aquilo. Eu não quero ganhar um debate. Deixa eu te falar, homem de Deus, quando você tem a voz do Deus de Israel no seu coração, você nem entra em certas conversas. Você vai remir muito bem o seu tempo. Você vai colocar muros na sua vida, dentro da sua casa, da sua família, que não vão permitir que até pessoas que estão sorrindo para você, lhe oferecendo benefícios, você não permite nem que ele entre. Você não deixa entrar. Você restringe, porque você é responsável por sua casa. Você é responsável pelo que os seus filhos falam, escutam, ouvem, pelo que os seus filhos assistem nos tablets, no computador. Você é responsável por aquilo. O menino pode chorar, espernear, mas é isso mesmo. A função de espernear é dele, não minha que sou pai. Eu sou o pai por isso. Quem tem que espernear é ele. Depois, com calma, a gente senta, explica, pá, tudo na delícia do Senhor. Sem brutalidade, mas com convicção, firmeza e, sobretudo, princípio. Guardado no coração, porque nós somos restauradores. Em Neemias, a gente leu ali os versículos a partir de 23, né? 13, 23, falando que, eu estou repetindo só para a gente trazer a memória, que Neemias identificou um som estranho na boca daquelas pessoas. Ele identificou uma linguagem misturada. Ele identificou que o que Deus disse para não fazer estava sendo feito. Pastor, onde é que está escrito que não era para fazer? Deuteronômio 23, de 3 a 6. Se anota, depois você lê. Não vamos investir um tempo nisso. Isso foi lido em Neemias 13, nos versículos de 1 a 3. Foi lido o texto de Deuteronômio 23, de 3 a 6. A orientação do texto dizia que jamais se deveria permitir que amonitas ou moabitas fizessem parte do povo de Deus. Aí você começa a compreender que não é uma implicância de Neemias. Foi dito. Foi estabelecido, Rodrigão, o parâmetro, o muro de proteção, o lugar onde você entra e sai. Muitas vezes Deus coloca isso, homens, na vida de vocês. Deus diz assim, não é assim. E a gente fica assim. Sabe quando você diz ao filho, olha, se você for por aqui, você vai cair. Aí ele diz assim, mas eu vi um vídeo na internet que diz que se eu pular de um pé só, eu não caio. Aí você, pai, você faz o quê? Você respira fundo, se impaciente, diz assim,
Tá, mas não vá não. Aí ele faz aquela velha pergunta, por quê? Aí você diz assim, por que não? Mas nada, não e acabou. Ponto. Às vezes Deus faz isso conosco. E a gente esperneia, homem velho, já igual a mim, careca, cabelo branco, na barba. E a gente esperneia. Deus diz não. Aí você diz, por que não, Deus? O senhor não está vendo isso? O senhor não está vendo aquilo? Os profetas fizeram isso na Bíblia. Jeremias fez isso. Abacuque fez isso. Fez, não, Rodrigão, fez isso. Oh, Deus, o senhor não está vendo o que eles estão fazendo comigo? Aí Deus bate o pé no chão e diz, para de ser mole, macho. Não é não. E eu formo uma frase agora aqui, muito espontânea, que vem na minha cabeça. Não é não para Amon e Moabe. Amon e Moabe não têm acesso na casa de servos de Deus. Asdod não tem linguagem na casa do homem de Deus. Por que não? É não. E acabou. Não tem que explicar muita coisa. E aqui vem um ponto. Deus quer nos restaurar. Mas Ele não tem nenhum desejo de nos reformar. Deus nos levantou como homens para ser restaurados e não reformados. E eu vou explicar. Reforma, cabe inserir linguagem diferente do que seria a linguagem original. Reforma, cabe uma roupagem não original. Ainda que seja com o objetivo de melhorar, de trazer performance, mas foge completamente do processo original. Vou explicar. Você pega um Fusca. Se você quiser restaurar o Fusca, você tem que encontrar peças dificílimas de serem encontradas. Um Fusca original lá atrás. Um Fusca 75. Você tem que achar peça. Agora, se você disser assim, eu quero reformar o Fusca, o que é que você faz? Eu vou meter um volante de Opala no Fusca. Eu vou botar um motor de Subaru, como eu já vi no Fusca. Eu vou meter um biturbo naquele Fusca. E no final das contas, esse Fusca do lado do outro original é um Fusca aparentemente muito melhor. Mas não é esse o projeto de Deus. Você quer um Fusca com motor de Subaru? Trabalhe e compre um Subaru. É assim aos olhos de Deus. E tá tudo bem se você quiser meter um Subaru no seu Fusca, tá beleza. Mas o que eu quero lhe dar é esse exemplo muito claro para a gente compreender, e os homens, a gente entende muito fácil isso. Por quê? Porque nós gostamos de reformar, mas a gente não gosta de restaurar. E a proposta de Deus para o homem de Deus não é reformar. Deus não quer dar um upgrade na sua mentalidade. Deus Ele quer reconstruir os princípios. Deus quer restaurar tudo. Olha, restauração é diferente, Lucas. Restauração dá mais trabalho, pois é preciso voltar ao princípio. Presta atenção. Restaurar é voltar ao princípio. É consultar os engenheiros e os seus escritos e anotações. Os que pensaram o projeto original. Os que calcularam para entregar o resultado prometido, testado e comprovado. Então Deus, Ele tem o interesse de restauração. Ele quer que nós sejamos isso. Agora, restauração leva tempo. Restauração exige pesquisa. Restauração exige honra. Restauração exige paciência. Por que restauração exige honra, pastor? Porque você precisa honrar o projeto original. Não assine no projeto dos outros. Por que a gente quer assinar no projeto de Jesus? Por que eu quero quebrar o princípio que está escrito lá no final de Apocalipse? A esse livro não seja adicionado nada. Então o projeto está aprovado, está feito, foi pensado, foi calculado pelo engenheiro Yahweh. Eu não preciso reformar, eu preciso restaurar. A minha casa não precisa de uma reforma necessariamente. Ela precisa de ser trazida de volta ao princípio. Não é voltar atrás, é retomar o princípio. Apocalipse não. Provérbios vai dizer que eu preciso voltar aos caminhos antigos. Para que o princípio esteja alinhado ao meu coração. Então, tudo que é restaurado é feito pelas mãos da sabedoria. Por isso a gente começou definindo sabedoria, né? Com os conselhos de sábios. Né? Pessoas que já andaram mais do que a gente andou. Enquanto nós desfrutamos do resultado do projeto,
Eles pensaram no projeto. Homem, quando você cresce, quem cresce com você? Quando você chega perto de Deus, quem chega perto de Deus? Também quando você para de crescer em Deus, você freia quem? É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. Jovens não casaram ainda, estão escutando? Na sua casa a responsabilidade é sua. Quando você se casar, case já sabendo dessas coisas que você está aprendendo aqui. Case sabendo que você precisa criar um lar dentro de princípios e que dentro desses lugares não cabe as vozes que regem o mundo. Não cabe misturas. Não dá para conversar com o Deus de Israel e conversar com o Deus de Asdod. Por quê? Porque está escrito lá em Deuteronômio que não pode. Está reforçado em Neemias 13, não pode. E não é não. Amém? Restaurar no princípio não significa voltar para ontem. Ou para práticas de um tempo atrás. É retornar ao começo como Deus criou, como Deus fez, como Ele definiu como era. Original, essa é a palavra. Nós precisamos ser apacentados no que é original. Está assinado pelo engenheiro, como eu falei. Ele não quer que o seu Fusca tenha motor de Subaru, ele quer Fusca com motor de Fusca. E para ter motor de Fusca 72, nos anos de 2026, dá trabalho, leva tempo e gasta dinheiro. E dinheiro significa trabalho. Essas restaurações de princípios, irmãos, que a gente quer ver na vida de todo mundo, Jura, começa na nossa casa. Os nossos filhos precisam ser restaurados no princípio. Eles precisam ser protegidos das histórias agora de gênero e serem incluídos na história de Gênesis. Eles precisam aprender o que está escrito em Gênesis. E é isso que acontece no Kids. Acontece na sua casa, na devocional que vocês fazem com seus filhos. Amém? Então, a restauração de princípios precisa acontecer em casa. A restauração política precisa acontecer dentro da sua casa. E por que eu preciso de uma restauração política na minha casa, na mentalidade dos meus filhos? Porque o país em que vivemos está entre os 3 países mais corruptos do mundo. 63% do que você paga fica em taxação do governo. O Brasil é o país que tem a maior taxação do mundo. Então, meu filho e o seu precisa, dentro de casa, ter um ensino sobre política à luz da Bíblia, para ele não crescer revoltado, como tem muitos aí de internet, xingando, perdendo testemunho, se desesperando na internet para xingar os outros, porque não tem princípio político. Deus governa sobre todas essas coisas. O seu filho precisa atender o princípio. Meu filho, Pedro, tem 20 e tantos anos, e eu expliquei isso para ele numa conversa rápida, sentado na mesa. Pai, por que isso? Porque na Bíblia está escrito que quando o rei ímpio governa, o povo geme. Olha em volta, tem alguém gemendo? Esse é meu posicionamento. Não preciso dar nome a boi, nem partido, nem nada. Eu penso assim, acabou, não bato boca, não desculpo. E não uso nem usarei o púlpito da igreja para dizer isso. Amém? Isso é restaurar princípio em casa. É o que precisa acontecer na nossa vida. Então, restauração de princípios em casa, restauração de política, do princípio político em casa, restauração social dentro de casa. A gente precisa ensinar os nossos filhos a não ter preconceito contra as pessoas. Preconceito racial, preconceito com a questão da sexualidade, que é um problema hoje. A gente não pode ter preconceito. Nós não podemos ser uma igreja que entra um bêbado e a gente não sabe o que fazer. Que entra um homossexual e eu não sei o que fazer. Que entra alguém com uma bandeira do não sei o quê e a gente não sabe o que fazer, fica nervoso, junta os homens, dá um pau e bota para fora. Isso na igreja. Mas isso só acontece dentro da igreja se não tiver ensino em casa. Então, homens, nossa responsabilidade é ensinar isso aos nossos filhos em casa. Não queira uma restauração na igreja se você não tem a mesma em casa. Não cobre da igreja o que você não faz em casa. Isso é para a minha vida, é para a sua vida. A gente precisa ter essas restaurações em casa. E a gente precisa, tem muitas outras. A gente precisa, por último, ter uma restauração teológica em casa. A teologia precisa ser restaurada na mesa de casa. Princípio em casa. As loucuras que a gente vê por aí, ok, existem, sempre vão existir. A Bíblia ensina em vários lugares, em Daniel, em Mateus 24, em Apocalipse, que isso ia acontecer. Qual é a novidade? Está nervoso por quê?
Existe. Qual é o meu papel em casa, na mesa, sentado? Deuteronômio 6, Deuteronômio 11, diz o quê? Senta na mesa, escreve o princípio, ensina o princípio, escreve no batente, escreve na testa, conversa quando entra, quando sai, quando senta, quando come. Tem no meio da comunhão com os filhos, com a esposa, ensina o princípio e você não terá problema teológico na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Mas quando isso não acontece, a gente tem problemas, diga misericórdia. Eu lhe pergunto, como estão os muros da sua casa? O que é que seus filhos leem? O que é que seus filhos assistem? Nós começamos a origem dessa palavra, Neemias 13, é o incômodo pela mistura da linguagem do Deus de Israel com o Deus de Asdod e de Amon. E o Senhor disse que não queria. Então, qual a linguagem dos seus filhos dentro de casa? O que é que eles falam? O que é que eles cantam? Música é reforço de ensino. Está comigo? Professor de cursinho hoje, ele pega... Hoje não, há muito tempo. Ele pega as fórmulas e canta, e as pessoas aprendem facilmente. Então, música é reforço de ensino. Aquilo que os menininhos cantam, balançando as cadeirinhas, e os adultos achavam engraçado, eles crescem com aquilo como se fosse uma coisa comum. Não interessa a eles se está ofendendo Deus. Porque eles foram criados entendendo que aquilo era uma coisa normal. Quem dá limite? Pai. Mãe. Não, aqui não. Não vai fazer, não pode fazer. Por quê? Deixa eu te mostrar aqui na Bíblia. Olha o que está escrito aqui em Neemias 13, meu filho. Olha só, o nosso Deus de amor, ele fez isso para colocar em nós muros. E muro, filho, é proteção, é segurança, não é imposição para te machucar. É porque ele te ama, ele sabe o que você não sabe, ele viu o que você não viu, ele criou tudo que existe. E aí, volta lá para o Gênesis e pau, ensino. Quem faz isso? Homem. Homens que só gritam filhos, que só batem nos filhos, que só machucam os filhos, mas nunca sentaram para abrir a Bíblia e ensinar os filhos. Está com problema. A linguagem é de Asdod. Ainda que você esteja ensinando a Bíblia, você está falando como se fala em Asdod. Você está agindo como se age lá na terra de Moabe. E isso é repugnante aos olhos de Deus. Mas hoje eu estou falando aqui com homens que são restauradores. Sua esposa está feliz? Olha aqui para mim. Sua esposa é uma mulher feliz? Sim, pastor. Você tem certeza de que ela é feliz? Porque você pode ter tudo, você pode ser um homem batalhador, trabalhador, você pode justificar, inclusive, por que você não vem para a igreja, porque você está trabalhando. E quando um homem diz isso a um pastor, é para dizer assim, pastor, cale sua boca que eu estou trabalhando, nem me pergunte nada. Geralmente é isso. Vou dizer o quê? Se o cara diz que está trabalhando. Sou doido? É? Não, não trabalha não, não posso, mas deveria. Organiza a tua vida. Se tu não vem para a igreja porque está trabalhando, você está sendo um péssimo mordomo do seu tempo. Então, voltando ao ponto, você pode dar tudo à sua esposa, mas se você não tiver uma mulher feliz do seu lado, você precisa correr e retomar os princípios. A mulher só é infeliz do lado de um homem que não vive os princípios de Deus, em toda a sua plenitude. E às vezes você tem mulheres sorrindo, felizes, mas completamente machucadas, sem identidade, engolidas pela masculinidade. Isso não é mulher, não é o que Deus planejou para uma mulher. E ele vai cobrar geral. É meu papel, antes de fazer meus filhos felizes, fazer minha mulher feliz. É seu papel fazer isso. A sua mulher precisa ser linda, leve, cheia do Espírito Santo e com um olhar brilhante. Quantas mulheres estão na igreja bonitas, arrumadas, bem vestidas? Você sabe que come bem, que vive bem, que viaja bem, que tem uma casa bonita, que isso, que aquilo, mas quando você olha no fundo dos olhos, você vê uma mulher vazia, sozinha e sem voz. Em lugar nenhum da terra você vai escutar isso. Mas na igreja é um lugar de retomar princípios. Você precisa, e eu preciso. Isso me desafia. Não pense você por um instante que eu estou aqui me arrogando a nada. Isso me desafia. Imagina, eu preciso fazer a minha mulher feliz. Eu não sou o centro. Não é primeiro eu, é primeiro ela. Como, pastor? Está falando de princípio, né? Trate a mulher como? Como Cristo tratou? Morra por ela. É isso que ele está dizendo. Nós homens, a gente se lembra muito facilmente, né? Como é que a mulher deve tratar o homem com honra? Ele é o cabeça. A gente se lembra disso. A gente, inclusive, às vezes, dá tapa na mesa e avisa ela, ele, o cabeça aqui sou eu, hein? Porque eu estou batendo nessa tecla, porque quando você olha no mundo, você olha dentro da igreja, você vê mulheres infelizes com homens sorridentes.
E isso está errado. Nós vamos gerar filhos que vão fazer a mesma coisa. Mas ninguém está reclamando de nada lá em casa. Mas não reclama. Se a mulher está infeliz, você acha que o menino vai abrir a boca para reclamar nada? Ele vai ficar calado, filho, morrendo de medo. E vai se tornar um homem inseguro, que não sabe tomar decisões. Que provavelmente, se achar uma mulher para a frentex, ele vai se calar e se colocar debaixo dela. É exatamente o contrário do que você acha que estava plantando. Está comigo? Palavras espirituais para homens que são restauradores e não reformadores. Então a gente tem homens aqui que estão acostumados a, para ser feliz, eu preciso tomar uma. Preciso beber socialmente. Pastor, é um problema beber, mas se você precisa para ser feliz ou para se sentir relaxado, você está pecando. É seu Deus a bebida. Preciso de um trago para ficar legal, ser escravo do trago. Isso é pecado. É vício. Não vou entrar por esse viu, porque a gente poderia fazer uma reunião só disso. Homens presos na pornografia, mas que querem ser conselheiros na igreja. Presos na pornografia. E faz um monte de outras coisas que a gente não precisa citar. Deixa eu te falar. Na sua casa tem gente que ora. Na igreja tem gente específica para orar. E às vezes a gente olha no olho e sabe o que está além daquela cara arrogante. Nós não somos esse tipo de homem. É isso que eu quero que fique no seu coração. Não somos. O homem que tem o princípio restaurado, ele é misericordioso. Porque ele vê o erro dos outros. E ao invés de multiplicar, humilhar, expor, nós nos lembramos do quão miseráveis ainda somos. Você não está errando aqui, aquele homem está errando, mas você erra muitas outras coisas. Aquele homem precisa de misericórdia e você 2 vezes mais. Quando essa é a medida, Rodrigão, quando essa é a medida, Teco, quando essa é a medida, jura, os 2 juras aqui. Eu juro para você que a melhor opção é ser um homem humilde. Olhar para as suas próprias misérias antes de acusar a dos outros. Porque essas palavras que estou lhes dando é individual. Não lhe dá o direito de subir na torre e dividir da vida dos outros, mas de colocar a sua vida e a sua família no alto da torre. E dizer, Deus, passa a minha família em revista. Passa meu coração em revista. Os outros é a jurisdição do Senhor. Então, por quê? Porque eu quero restaurar o princípio, eu não quero reformar. Para reformar o princípio, eu posso adicionar o que eu quiser. De novo, é um Fusca com motor de Subaru, com volante de Opala, com roda de Brasília. O que é que significa? Eu faço a reforma do jeito que eu quiser, irmão. Eu monto e no final fica legal. No mundo, em Asdod, eles acham a reforma legal. Mas em Jerusalém, no povo de Jerusalém, o princípio é o que mais vale. E quem vive debaixo do reino sabe que princípio é princípio. E eles honram princípio e a nada mais. Amém? Caminhando para o nosso final aqui. Existem características que são comuns ao homem restaurador. Primeiro, ele projeta o futuro. O homem, está ouvindo, jovem? Ele projeta o futuro. Quero casar. Vai fazer o quê para casar? Primeiro aspecto para casar, você se sustenta. Se você não se sustenta, como é que você vai sustentar a mulher de Deus que ele quer dar para você? Então, primeiro aspecto, eu quero casar, eu me sustento, eu banco minhas contas sozinho. E aí eu posso me casar para bancar as dela também. Está comigo? É assim, você viu, o Espírito Santo até me tocou aqui. Porque é assim. Então, o homem de Deus, ele faz, o restaurador, ele projeta o futuro. Eu quero isso, farei aquilo. O que é que eu preciso fazer? Ele senta, como a Bíblia diz. O homem de Deus, ele senta e faz conta. Fazer isso, fazer aquilo. Ele sempre vai precisar de Deus. Mas ele tem que apresentar a Deus sua oração. E a sua oração tem conta no meio. Ó Senhor, aqui está as contas. Com o que eu ganho, não bate. Toca. Aí ele vai dizer, eu vou tocar, vou te dar uma oportunidade que você não teria sozinho, eu vou abrir uma porta de emprego, eu vou abrir uma porta de estudo, eu vou chamar alguém que já está lá na frente para te ensinar o caminho e te abrir algumas portas para facilitar a tua vida. Eu vou usar o irmão da igreja que vai fazer isso com você. Então, o homem restaurador, primeiro ponto, primeira característica, ele projeta o futuro. Segundo, ele trabalha com o que está na mão. Não é não, Gui? Sem aquela de, só comigo, eu não tenho nada, eu não tenho como, não vai dar certo. Não.
que está na mão? Trabalha com o que está na mão. Mas eu não me sustento com o que está na mão. Mas eu trabalho com o que está na mão. Eu tento. Eu não fico em casa deitado chorando. Eu tento. Eu batalho. Peraí, mas com o que você está na mão, ninguém ganha dinheiro com isso. Então, cala a tua boca. Se você não pode me ajudar, fica na tua. É o que eu posso fazer. Tem uma solução? Então fala. Não tem, fica quieto. Aliás, tem e não quer dar, fica quieto. Mas não vem para cá, não. Coloca o muro, entendeu? O princípio é um muro. Não entra. Então, mas eu preciso trabalhar com o que está na minha mão. É assim que funciona. Terceira característica do homem restaurador. Ele tem sentimentos. Ele torna isso em ações de misericórdia. Neemias, capítulo 1, versículos 3 e 4. A palavra do Senhor diz o seguinte. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias, versículo 4. Quando eu ouvi isso, eu sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então eu disse, e aí ele conversa com Deus. O que é que isso quer dizer? Que o homem de Deus, que é um restaurador, ele tem sentimentos. Tem nada a ver com o brutamonte que não chora. Homem não chora. Homem de Asdod. Homem de Moabe não chora. Os filhos de Israel choram aos pés do Senhor, Deus Todo-Poderoso. O homem de Deus, ele se importa com a dor dos outros. O homem de Deus, ele tem empatia com as pessoas. Percebe? Neemias ouviu a mensagem ruim, ele se incomodou, ele lamentou por dias. Calcula. Você já viu macho chorar? Quanto mais alguns dias, Rafa. Pensa aí. Rafa é jovem, né? Chora, viu, Rafa? Pode chorar. Vai lá no pé do papai e chora. Porque é lá que as coisas são resolvidas. Então, o homem restaurador, uma característica, ele tem sentimentos. E ele torna esses sentimentos em ações de misericórdia. Ele abençoa, ele é um abençoador. Não se canse de ser um abençoador. Olhe para o seu irmão do lado e diga, meu irmão, não se canse de abençoar, não. Não se canse, não. Às vezes a gente se cansa. Se cansa. Às vezes a gente precisa ver o dedão do irmão sair, pular de fora do sapato, para você dizer, eita, meu irmão, ele precisa de um sapato, eu posso dar. Mas se o dedão não aparece, eu acho que ele não precisa. Eu vou dar meu dinheiro para comprar sapato para macho velho, não dou nada. Agora o dedão apareceu, meu Deus, você viu o dedão? Jesus, o dedo dele apareceu. Pelo amor de Deus, irmão. Misericórdia. Juízo, quem dá é Deus. Julgar os outros. Todo dia eu digo aqui na igreja a mesma frase, vou repetir de novo, até ser chato. Você não é o padrão. Se alguém que você conhece não vive do jeito que você cuida da sua casa, não significa que ele esteja errado. Na sua casa é assim, na dele é de outro jeito. Você não é o padrão é as escrituras. Se tiver antibíblico, você pode dizer alguma coisa. Isso eu traduzo em exemplos muito simples. Na minha casa, eu não compro outro sapato até o solado chegar no fim. E aí, quando eu vejo um irmão com um sapato novo, eu já julgo. Todo dia comprando um sapato e não tem um puto. Não é assim? Aqui é papo de homem com homem. Não é assim que a gente faz? Está errado. Você usa a sua parada até gastar. O outro tem um limite menor. E ele tem o direito. Na minha casa, eu não uso o ar-condicionado para economizar. Tenho o dinheiro, mas não faço, porque aprendi com o vovô. Isso é chorar miséria. Vovô não usava. Mas se você pode usar e não lhe acaba com suas finanças, dê o conforto que você pode dar para sua família. E se você não faz, você tem direito. Agora, você não pode olhar para a casa do irmão e dizer assim, está quebrado e com o ar-condicionado ligado. Você não tem esse direito. Escutou? O homem que restaura o princípio, ele sabe dessas coisas. Ele bate o olho e está amarrado em nome de Jesus. Eu não sou essa pessoa miserável, mesquinha. Porque a mesma pessoa que faz isso com o outro, vê o outro passando a necessidade, diz assim, eu não desligo o ar-condicionado, eu vou ajudar. Quem é você? Quem sou eu? Se você faz isso, irmão, pode ter certeza.
o justo juiz chega na tua porta com coisa que você não imagina, porque você é forte nisso, mas você é fraco em outra área. Nós todos carecemos da misericórdia de Deus. O que eu e você precisamos é ser restauradores. Amém? E a última característica do homem restaurador: ele cuida da família no modelo bíblico. 1 Timóteo 5, versículo 1, vamos ler os 4 primeiros versículos para trazer base para o que estamos afirmando, de que homens de Deus cuidam da família no modelo bíblico. Qual é o modelo bíblico? Esse é um deles. Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com o seu próprio pai. O que é que ele está dizendo? Como é que você trata os homens mais velhos da igreja? Quando ele diz, nunca fale com dureza ao homem mais velho, que dirá, fale com dureza com seu pai. Olha o princípio. Captou? Vamos adiante? Aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Vamos seguir. Versículo 2. Trate as mulheres mais velhas como trataria a sua. E as mais jovens com toda a pureza, como se fossem suas irmãs. Versículo 3. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las. 4. Mas, se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. E aí eu explico. Como é que você trata os homens mais velhos? É do jeito que você precisa tratar seu pai em casa. Se você não trata os homens mais velhos, aonde quer que você vá, não só dentro da igreja, provavelmente você não é uma pessoa que trata o seu pai bem. Você acha que você tem o direito de gritar, de falar forte com ele. Segunda coisa, como você trata os mais jovens? Como você trata seu irmão. Tem que tratar o irmão bem. Como é que você trata seus irmãos na sua casa? Como é o seu relacionamento com seus irmãos? Ah, eu não tenho um bom relacionamento com meu irmão. Provavelmente você terá dificuldade de tratar as pessoas jovens na igreja, no trabalho, onde quer que seja. Terceiro passo, como é que você trata as mulheres mais velhas? Qual o padrão? Tratar como você trata a mãe. Isso está dizendo, eu estou te dando um padrão como você deve tratar a sua mãe, com respeito, com honra. Então, se você trata muito bem sua mãe, você não terá dificuldade de tratar uma irmã mais velha na igreja, que às vezes deu uma escapada contigo. Você não pega ar, se você trata bem sua mãe. Se você tem um relacionamento com mãe e com pai bom, você vai saber tratar os mais velhos. Esse é o padrão que a Bíblia está trazendo para nós. Como é que você trata as mulheres mais jovens? Com pureza. Está vendo? Está no texto. Como que eu trato as mulheres mais jovens? É da mesma forma como você deve tratar a sua irmã. Como é que você trata a sua irmã? Quem tem irmão aqui, né? Como é que trata? Ah, minha irmã, não suporto ela, meu irmão. A bichinha é nojenta, viu? Você vai tratar do mesmo jeito as irmãzinhas. Na igreja. Minha irmã, presta não. Não, quem presta é você. Ela não presta não. Se você prestar, você vai influenciar ela a passar a prestar. Porque você é alguém que carrega essa bênção, amém? Como é que você trata as viúvas? Traduzindo, os que não têm sustento. Como é que você trata essas pessoas? Qual o farol? A forma como eu trato um parente meu, uma mãe, uma vovó, um papai, que perdeu o marido, que perdeu a esposa, perdeu o fôlego de vida, não tem mais como se sustentar. A Bíblia diz que agrada a Deus quando você pega essa pessoa em viuvez, enlutada, e passa a sustentá-la. Isso é bíblico. Sacou? Somente quando você pratica isso, você está apto a cuidar das viúvas. É engraçado que isso está na boca de um monte de rebelde, né? Quando ele quer acusar alguma igreja, ele diz assim, tem que cuidar das viúvas. Está fazendo missão, crescendo a igreja, o ministério, botando caixa de som e não cuida das viúvas. Você já viu no resto desse texto o crivo para ser chamado de viúva, segundo esse texto? É grave. Para ser viúva, tem um crivo que está no resto desse texto de 1 Timóteo capítulo 5. Não vou entrar agora, vou deixar você curioso, para antes de dormir você ver o que é uma viúva aos olhos de Deus. Né? Mas vamos lá. Então, o modelo bíblico para o homem restaurador é familiar. Modelo bíblico. Tudo começa a partir da família. O que você não faz em casa, na sua família, não está no seu coração. Não está, é simples assim.
Logo, você não possui essas práticas consolidadas em seu caráter. Você não consegue fazer em casa, com quem você vive todo dia. Como é que você vai fazer na igreja? Eu não tenho paciência com minha mulher em casa. Eu posso ouvir, como se você estivesse falando assim, ó. Eu não tenho paciência com minha mulher em casa e eu vou ter paciência com fulana na igreja. Ah, não, eu passo o rabo de olho. Eu mando sair de perto. Mas por quê? Porque em casa você não tem um coração consolidado no ensino bíblico de padrão de relacionamento. Está comigo, homens? É isso que Deus quer para a nossa vida. Então, você não possui essas práticas, nesse caso, consolidadas em seu coração, para fluir facilmente no trato com as pessoas na igreja. E nesse caso, você não precisa de reforma, você precisa restaurar os princípios de Deus no seu coração. E por último, homens restauradores são homens fortes. E eu vou te mostrar. Irmão, essa é a parte mais forte. E é justamente redundante. Homem de Deus precisa ser forte. Homem de Deus não é o homem que você está vendo aí no mundo. Que você já não sabe quem é homem e quem não é. Homem de Deus é forte em posicionamentos. Dentro dos princípios. O desafio é conseguir ser forte, firme, sem quebrar esses princípios de fino trato, de consolidação com as pessoas perto de você. Eu não posso cobrar no meu trabalho o que eu não vivo dentro da minha casa. Quanto mais na igreja. Então, isso é lisura diante de Deus. Nós precisamos disso. Então, perceba comigo. Homens restauradores são homens fortes. Pastor, eu não aguento ver uma mulher que eu fico doido, fraco. Precisa ser forte. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5, 10 anos. Você precisa se levantar contra você mesmo e dizer, eu não sou esse homem fraco. Eu tenho força em Cristo Jesus. O primeiro sinal de força é a confissão. É buscar apoio. Confessai os seus pecados uns aos outros, para que sejam... Perceba comigo que às vezes se você confessa a Deus, mas você não confessa a alguém, você não se expõe, não se humilha a alguém de maior maturidade, confiável, você não se expôs, então você não foi curado. Eu vou futucar. É assim que está escrito na palavra. Quando eu confesso o meu pecado de anos a alguém, repito, não é qualquer pessoa, alguém maduro, alguém confiável. Olha, esse pecado, você abriu a porta para o princípio se cumprir, você será curado. Não basta só falar a Deus, você começa por Deus. Primeiro, meu pecado aponta para Deus, ofende primeiro quem? A Deus. Então, primeiro eu vou em quem? Em Deus, mas depois eu preciso dar o fruto da humildade e dizer, alguém confiável, está acontecendo. É para isso que existe líderes sobre líderes na igreja. Você vai perceber que o rebelde ele não se submete a ninguém. Ninguém é bom o suficiente para liderá-lo. Ninguém sabe tanto quanto ele gostaria para poder ensinar alguma coisa. Não para quieto. O que vai acontecer? Não é confrontado em nada, porque foge do confronto. O homem forte, ele enfrenta o confronto. Ele até chora. Ele até sofre, mas ele enfrenta. Segundo aspecto, pastor, eu não consigo tratar bem minha família, afinal, a minha vida foi muito difícil. Você não é fraco. Você é forte. Se você consegue identificar por que você não consegue tratar bem, você é um sinal da sua força. A força que você fez para ler, para buscar, para entender, para se autocompreender e se autoavaliar. Então, esse é sinal de força. Você seria fraco se você continuar com isso por muito tempo sem buscar resolução para isso. Sem minimamente se incomodar de estar machucando sua família. Isso é fraqueza. E Deus nos chamou para ser fortes. Terceiro, eu não consigo fazer o que precisa ser feito para deixar o passado no passado. Pastor, eu estou sempre remoendo. Fraqueza. E você precisa ser forte. Eu estou pregando sobre isso direto. Porque tem gente que tem um preciosismo tão grande. Fulano está na igreja, pisou no meu pé e nunca me pediu perdão. Ai, meu Deus. Fraco. Não pode. Ser forte. Ah, meu irmão, ó. Eu pequei porque fulano na igreja, que eu amo muito, pecou. Aí eu pequei também. Fraco. Não pode. Tem que ser forte. A sua firmeza em Deus lhe coloca de pé.
Sim, você tem que procurar pessoas que lhe botem para cima e não para baixo, mas justificar sobre o pecado do outro, não. Homens de Deus, não. Amém? Não! Esses meninos que estão sentados lá no fundo, que vão casar ainda, eles estão olhando para nós. E é engraçado que aqui vocês estão na frente. Quem está atrás de vocês está olhando para vocês e para mim. Eles sabem de tudo, viu? A gente precisa ser forte, para que eles não sejam fracos. É nossa responsabilidade puxar à frente isso. Pastor, eu sou crente, mas quando eu vejo um petista, quando eu vejo um bolsonarista, eu me descontrolo. Pastor, eu oro em línguas, pastor. Eu jejuo, pastor. Pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, pastor. Se me dá uma palavra, eu prego, eu evangelizo. Mas quando eu vejo um petista, eu vejo a camisa vermelha. Ah, pastor, eu vou na internet, eu xingo mesmo. Eu abro a boca e meto o aço. Fraco. Precisa ser forte. Pastor, eu sou bolsonarista. Quando eu vejo, eu sou agora petista. Quando eu vejo alguém com o nome Bolsonaro, eu perco tudo, pastor. Fraco. Precisa ser forte. Se controle. O Espírito de Deus está em você. Seja homem. Lide com isso. É porque você não sabe o que... Ok, só você sabe. Então puxe o cordão daqueles que andam debaixo do Espírito de Deus e que tem uma palavra de fundamento em seu coração que diz que Ele governa sobre tudo e todos. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Aí outra parte diz assim, que toda a autoridade constituída na terra foi constituída por quem? Por Deus. Cale-se, meu irmão. Cale-se. Eu não quero saber em quem você vota, eu quero saber se você obedece. Esse ponto, homens de Deus, nós precisamos nesse tempo, esse ano de eleição, eu estou de olho em quem é fraco e quem é forte. Temos que ser fortes. Nós somos feitos fortes. Sabe quem aposta que nós somos fracos? Satanás. E eu vou lhe mostrar na Bíblia que ele aposta que a gente é fraco. Mas Deus conclui a obra perfeita dele em nós, nos tornando fortes. Você é forte, você não é fraco não. Você é forte, entendeu isso? Você é forte. Você é brabo. Você não é presa, você é predador. Você não anda sendo caçado pelo seu próprio pecado. Você se arrepende. Você confessa pecado. Então, o seu pecado, se aconteceu em você, você não é caçado por ele. Você não é caça. Você é predador. Você está predando o pecado, a natureza pecaminosa que existe em você, com a capacidade de se arrepender e de pedir perdão. Você não é caça. Você é predador. Amém? Pastor, eu não gosto de orar. Fraco. Pastor, eu não consigo jejuar. Fraco. Mas nada. Porque eu conheço hoje, vou lhe falar, um monte de gente que nunca jejuou. Mas agora, como está na moda fazer jejum para ter saúde, jejua. Estou lhe falando como observador do comportamento humano. Um bocado de gente que nunca jejuou, não gosta de jejuar, não consigo jejuar, porque eu tomo medicamento, porque está fazendo jejum para ter saúde. Fraco. Precisa ser forte. Porque o Senhor Jesus nos deu uma ordem muito clara. Quando eu for tirado, jejuarão. Ele não disse, se quiser, jejue. Está escrito isso? Não, ele está dizendo, quando eu for tirado, ele já foi tirado? E já está para voltar, inclusive. E a gente nem jejuou, você nem jejuou ainda. Ah, eu não consigo jejuar. Você jejuou 1 hora? Você morre se você não jejuar 1 hora? Você come de hora em hora? É de 3 em 3, pelo menos, é isso? Para ficar saudável, pelo menos de 3 em 3. Não precisa ser de hora em hora. Não é passarinho? Então, eu não consigo jejuar, eu não consigo orar. Fraco. Reunião de mulher, a gente não diz isso não, mas de homem é fraco. E você nasceu para ser forte. É para fazer, faz. Porque ele sabe o que está dizendo. Quando você está sendo reformado, você bota o tal do volante do Opala. Mas se você está sendo levado ao princípio, pegue o volante fininho, lindo e maravilhoso, deste tamanho do Fusca 76. É esse Fusca, ó, você parece que está dirigindo um buzu, ó. Voltou ao princípio, não está inventando a roda. Amém? Pastor, eu não acredito que eu preciso honrar homem algum. Fraco. Eu não acho que tem que honrar homem nenhum. Eu só honro a Deus, fraco. Você só honra a Deus porque você é fraco. Você não entendeu que Deus se manifesta no homem.
Você nunca vai honrar a Deus se não aprender a honrar homens. E nisso está a sua força, a força da obediência. Pastor, sempre que alguém me impede de viver o meu chamado, o meu ministério, eu me entristeço muito. Ah, pastor, eu vou mudar de igreja porque aqui eu não consigo viver meu ministério. Fraco. O que Deus te dá, ninguém pode tocar, nem Satanás, quanto mais um homem ou um pastor. Ah, eu vou mudar de igreja porque naquela igreja eu nunca ia cumprir meu chamado, porque já tem 20 pessoas que pregam e eu sou pregador. Aí eu vou mudar de igreja porque eu preciso fazer o meu chamado. Fraco! Tem que ser forte, confia no Senhor, aquele que é fiel, aquele que prometeu é fiel para... Ele disse que o seu chamado é esse, confia. Como que eu mostro que eu confio? Obedecendo e permanecendo até o pezinho. Não larga o osso, fica lá. Porque aquele que prometeu é fiel. Calma. Esse negócio de ficar botando a culpa nos outros é fraco. Mas nós somos fortes. Amém? Pastor, onde eu vou, eu sou perseguido. Por isso que eu só vivo triste. Para. Isso é fraco. Caim matou? Quem matou Abel? Caim. Aí a Bíblia diz que Caim, aonde ele ia, ele achava que estava todo mundo perseguindo ele. A síndrome. Por quê? Porque ele sabia do que ele errou. Aí tem gente que é assim. Aonde eu vou, eu sou perseguido. Ah, eu fui lá, não me deram valor. Me perseguiram. Sabe por quê? Porque o que eu tenho de bom é melhor do que todo mundo ali. Aí, para que a minha luz não brilhe ali e tome o lugar de fulano, eu sou perseguido. Ah, para, fraco, você é forte. Que conversa é essa? Deus está no controle de todas as coisas. Se seu coração está em Deus, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar. E por último, pastor, eu sei que, segundo a Bíblia, sexo fora do casamento é pecado, pastor. Mas eu não consigo. Fraco. Não tem desculpa. Não tem conversa. Não tem meio termo. Fraco. E precisa ser forte. Porque se ele disse que não é possível fazer, é para lhe proteger. Você está sem muro. Suas portas, lá como Neemias estava brigando, isso tudo aqui é porque o muro estava caído. É porque as portas estavam queimadas, não havia segurança, não havia parâmetro, não havia lei, não havia nada. Era quem quisesse fazer o que queria, porque era fruto da resposta de Deus ao pecado daqueles homens. Então, quando você me diz que você sabe o que tem que fazer, mas não faz, é fraco. E você precisa ser forte. Quando eu boto meu joelho no chão, como hoje fiz antes de pregar essa palavra com responsabilidade, me lembrando dos meus pecados, pastor Saulo, eu disse para Deus, eu sou fraco nisso aí. Mas em ti, o Senhor me faz forte porque eu quero confessar. Eu estou consciente do que eu preciso melhorar. E você precisa sair daqui nessa noite minimamente consciente do que você precisa. Deixar de ser fraco e ser forte. Porque você não nasceu para ser fraco. Eu quero repetir esse ponto. Pastor, eu sei que não pode fazer sexo antes do casamento, mas eu faço. Fraco. Não me venha com um olhar de altivez. Fraco. Por quê? Porque não pode. Ele está dizendo que não é para fazer. Segura a tua onda. Eu já disse aqui, pregando outras vezes. Sem essa força do chamar de fraco, né? Isso incomoda a gente, né? É porque é para te incomodar mesmo. É intencional. Me incomoda. Um homem olhar na minha cara e me chamar de fraco? Pensa a responsabilidade de fazer isso. Eu estou ciente da minha responsabilidade. Eu estou ciente dos custos, inclusive. Mas alguém precisa lhe dizer isso. Alguém precisou me dizer isso. E vou te falar, você não pode dar o que não tem. Eu tive um discipulador por mais de 20 anos. Que ele olhava no meu olho e dizia essas coisas. Fraco. Levante. Por que está fazendo isso? Estou aqui. Bem, vivo, grato. Porque a gente precisa lidar com a verdade do jeito que a verdade é. Ela é confrontadora, mas ela também é libertadora. Quando eu digo que é fraco essas coisas, eu não desencorajo. Eu coloco a verdade para depois lhe oferecer a oportunidade do arrependimento e de viver aquilo que Deus te chamou. Neemias 4, versículos de 1 a 3. Sambalate
ficou furioso, olha aí, quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Versículo 2, disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano, o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo. Essa é a visão do diabo sobre nós. Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia, só porque ofereceram alguns sacrifícios? Olha aí. Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Olha aí. Versículo 3. Tobias, o amonita. Ele é quem? Amonita? É de Israel ele? Não, é um safado. Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Pode parar aí. Sambalate pensa isso de mim e de você. Tobias pensa isso de mim e de você. Amonitas pensam isso de mim e de você. Aqueles que moram em Asdod pensam isso de você. Moabitas pensam isso de você. Satanás pensa isso de mim e de você. Mas nós não somos fracos, nós somos fortes. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Porque a palavra de Deus é o nosso esteio. Porque a gente chora o que tem que chorar, mas a gente se levanta. Porque a gente fica incomodado com o que nos confronta, mas a gente enxuga as lágrimas e vai para frente. Porque nós temos o Espírito Santo. Não estamos sozinhos. Aquilo que a gente não é capaz de fazer, Lucas, sozinho, o Espírito Santo foi enviado para me lembrar e me ensinar. Não estou sozinho. Você não precisa fazer nada, você não vai mudar só. Não é isso que Deus espera de você, que você mude de só. Ele espera que você decida e conte com a força do Espírito Santo e se alimente das Escrituras, para que você saiba que não é não. Homens de Deus, fortes no Senhor, capacitados pelo Espírito Santo, homens que sabem que precisam tomar uma decisão para não ficar recorrente na mesma coisa. Você não foi feito para andar em esteira, você foi feito para correr na força do Espírito Santo. Quem fica na esteira pode até ganhar condição física, mas não ganha 1 quilômetro, não viveu a experiência da caminhada. Aqui nesta igreja eu não quero um homem esteira, eu quero um homem na rua, na pista. Anda, passa pelas coisas, tem experiência, percebe o ambiente, não está sempre no mesmo ambiente. Eu estou forte, estou suando, está todo mundo vendo meu testemunho de que eu me esforço, mas eu não passei por nada. Eu escolhi estar aqui, eu não passo por nada, eu não vejo os outros, eu não vejo a rua, eu nunca tomei uma chuva, eu nunca fui queimado pelo sol, eu nunca senti o meu sapato gastar, porque eu estou na esteira. Parece que eu estou ganhando condição, mas eu não tenho condição. Eu preciso botar a cara na rua, botar o rosto no sol, tomar uma chuva. Eu preciso parar de assistir as coisas que acontecem no público, na minha TV, em casa, em 4K. Eu preciso ir tomar o sol no meio da rua, passar pela chuva, ter a experiência de tomar a topada e arranhar o joelho. É assim que menino é criado e vira homem. Eu preciso parar de ler o que estão dizendo sem minimamente pagar o preço, se quero repetir a mesma frase. Abandone a fraqueza. Porque Satanás acredita, Sambalate acredita que somos fracos. Mas o Senhor sempre acreditou em mim e em você. Prove isso, pastor. Ele enviou o melhor que ele tinha. Ele enviou Jesus por mim e por você. Porque por nenhum segundo ele duvidou de que você era forte. Outra prova bíblica, teológica, para quem gosta. Ele me escolheu. Ele te escolheu antes da formação do mundo. Não esperou você aceitar Jesus, Rodrigo. Ele já tinha te escolhido. Somos fortes. Somos feitura de suas mãos. Somos instrumentos de Deus para restaurar.